Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal mais uma vez. E o vídeo de hoje, qual a diferença entre timbre e frequência? Dois termos muito importantes para que técnicos de som, músicos e cantores entendam definitivamente a importância dessas duas palavras no áudio, timbre e frequência. Mas antes, queria pedir a vocês que curtissem o vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber lá as novidades que vão estar sendo postadas aqui no canal e faça o seu comentário do vídeo, porque é muito importante a sua opinião para mim, ok? Então vamos ao vídeo de hoje. Vamos lá. Qual a diferença entre timbre e frequência? Dois termos muito conhecidos, muito falados no áudio, mas que a gente não entende muito bem. Vamos lá. Timbre é a forma de onda que permite distinguir frequências produzidas por instrumentos diferentes ou vozes diferentes. Por exemplo, dois violões de marcas diferentes tocando a mesma nota dó. O som não é o mesmo. Todo mundo sabe disso. Duas guitarras diferentes, de marca diferente, tocando a mesma nota. Isso significa que esses instrumentos possuem timbres diferentes. Por isso que o som muda de um para o outro. Outro exemplo, duas cantoras cantando o mesmo trecho de uma música no mesmo tom. O som é o mesmo? Não. O som da voz de cada uma é diferente. Isso é timbre. Significa que elas têm timbres diferentes. É o que determina a qualidade e a característica de cada voz, é o timbre. Agora a frequência. A frequência ela é medida em hertz. Constitui uma onda sonora emitida por cada instrumento ou voz, por sua nota ou conjunto de notas musicais. Exemplo, a nota dó significa 264 Hz de frequência. Ou seja, o seu ouvido vibrou 264 vezes o seu tímpano para que o seu cérebro entenda que essa nota musical é 264 Hz. Dó, olha que incrível. O nosso ouvido humano ele tem a possibilidade de ouvir de 20 Hz até 20 mil Hz. Lembrando que de 20 a 20 mil é o ouvido de um bebê, né? Por isso que bebê se irrita muito com sons altos, com barulhos agudos demais, o bebê se irrita muito. Então o ser humano, depois de 30 anos de idade, já começa a perder essa faixa aí de 15 mil Hz para cima. Bom, não vou entrar nesse detalhe agora, até porque eu estou falando de timbre e frequência. Frequência, acabei de falar, de 20 a 20 mil é a possibilidade do ser humano ouvir certas frequências. A forma como eu seguro um microfone pode mudar o timbre da minha voz? Sim, muda e muito. Muito. Agora eu vou falar de timbre e de operação de áudio, mixagem, mesa de som, aqui. Por que tanto técnico gosta de rodar tanto botão na hora de equalizar uma voz, por exemplo? Por que essa mania de equalizar voz? Gente, voz é característica. Cada voz tem uma característica. Na verdade, você não está equalizando a voz. Ou você está equalizando o microfone, ou você está equalizando as suas caixas de som, PA ou monitor. Por isso que eu falo sempre, primeiro, faça o alinhamento do sistema. Alinhamento do sistema. Hoje temos recursos enormes para isso, né? Temos aplicativos maravilhosos que nos dão a leitura de cada frequência, do que está sobrando, o que está faltando, o que eu posso ali corrigir para que o meu sistema fale de forma perfeita, com a qualidade bonita. Primeiro, alinhe o teu sistema, para depois equalizar a voz. Nunca equalize a voz para tentar resolver um problema que não é da voz. É das caixas de som, é do monitor ou pode ser do fone. Eu vou dar um exemplo clássico que eu falo sempre, que é engraçado demais. Por exemplo, todo telefone celular tem um equalizador. Não tem? Um gráficozinho ali, 100, 400, 800, 1000. Tem um gráficozinho. Toda mesa de som tem equalizador gráfico. Mas vamos para o telefone. Aquele gráfico que você equaliza no seu telefone serve para quê? Para equalizar a música? Não. A música é uma referência. Você vai equalizar o fone.
A música já está pronta, equalizada e mixada, masterizada no estúdio de gravação. Não é você que vai equalizar a música. A música é a sua referência para que você equalize o som do seu fone. Por exemplo, eu tenho um iPhone. Ele vem com um fone da Apple. Fone bom, timbre legal, qualidade boa. Meu fone quebrou. Eu fui na rua, numa loja de telefones celulares e comprei um outro fone de outra marca. Tem o mesmo som do som do iPhone? Não. O som é diferente. Então, para que serve o equalizador no telefone? Para que você equalize o fone, usando a música como referência, para que você chegue com a qualidade do fone que você comprou o mais próximo possível do fone que você já tinha, que era o fone do iPhone. Então, quando eu mudo de fone, eu mudo o timbre daquilo que eu ouvia. Por quê? É a mesma música sendo ouvida de formas diferentes. É a mesma música ouvindo em caixas de som diferentes ou em fones diferentes. Isso muda o timbre daquilo que eu uso. Então, o equalizador serve para que você ajuste a qualidade daquele fone para que ele tenha pelo menos o som parecido com aquele fone que você já tinha e por muitos anos já tem aquele costume de ouvir. Pô, esse fone não tem grave, pô, o grave está pouquinho, pô, o agudinho desse fone é legal. Então ajuste no equalizador com aquela música que você gosta de ouvir para que você consiga corrigir essas frequências. Então definitivamente você não equaliza a música. A música é a referência que você usa para equalizar o fone de ouvido. Assim é na música profissional, assim é no show. Eu uso a música como referência para equalizar o meu sistema de PA ou o meu monitor. A música é minha referência. Então tenha sempre uma música como referência, que você conhece timbres, qualidade, agudo, ou um instrumento musical que você goste muito, um som de guitarra tocada, que eu já sei qual é o som, né? Se eu botar numa caixa, por exemplo, guitarrista tem muito isso. Eu prefiro o som do amplificador de guitarra, mas qual amplificador de guitarra? Qualquer um? Meteoro, Ciclotron, Fender, Jazz Chorus? Qual que você prefere? Ah não, o Jazz Chorus é muito agudo, eu prefiro o Fender. Ah não, o Fender tem muito médio, eu prefiro o Mesa Boogie. Ah não, eu prefiro o Marshall. Cada amplificador tocado com a mesma guitarra vai ter um som diferente. Isso é timbre. Cada amplificador emite um timbre diferente, tocando com a mesma guitarra e com a mesma nota musical. Assim é caixa de som, assim é PA, assim é fone de ouvido. São timbres diferentes. Vamos falar um pouquinho mais sobre equalização de voz. Uma coisa que muito me preocupa é quando o técnico começa a equalizar a voz do cantor para ajustar a caixa de som. É o maior erro do mundo. Primeiro alinha a caixa, depois equaliza a voz. Tem muito cantor famoso aí usando erradamente o microfone. Muito. Não é pouco, não. Não vou citar nomes aqui, porque você que é cantor e que é músico sabe disso. Tem muito músico aí famoso usando instrumento de forma errada. Equalizando o instrumento erradamente. Tem muito baterista famoso aí que não sabe afinar a bateria. A gente está sempre falando sobre isso durante os vídeos, para que as pessoas entendam que não depende só do equipamento, não depende só do técnico para que o som fique bom. Depende do comportamento e do conhecimento de cada equipamento para que a gente consiga extrair dele o melhor possível. Entenderam? A diferença então entre timbre e frequência? Pois é. Agora, falando em frequência, tem muito músico que pede o impossível, não é? Eu falo até que pede o incrível. Por exemplo, já teve um músico comigo, por exemplo, tocando cavaquinho. Ele fala assim, Rinaldo, coloca mais grave no cavaquinho. Grave no cavaquinho? Cavaquinho tem grave? Não. Se o instrumento não tem, eu não posso colocar no instrumento aquilo que ele não tem. E eu sempre falo assim, violão, flat. Flat? Sim. Eu faço um filtro de 80, que é o basicão, só até 80. Isso depende do violão. Tem violão que eu não faço filtro nenhum. Mas normalmente filtro de 80 no violão, o resto flat. Mas o violão tem médio demais. Tenta tirar no violão. Mas eu não tenho equalizador no violão. Bom, aí é diferente. Se tem médio demais, eu vou lá na mesa e vou tirar um pouquinho do médio naquela região que tá sobrando demais
para que eu tenha o som no violão perfeito no PA. Mas o meu sistema de PA já está alinhadinho. Eu coloco a música que eu gosto, meu som está perfeito. Não tem grave demais, não tem médio demais, não tem agudo demais. Som alinhado, ele é flat, amigo. Ele tem que estar flat no teu ouvido. Não é flat na mesa, não. É flat no ouvido. Então, alinhe primeiro as tuas caixas de som antes de começar a passar o som de qualquer músico. Outra coisa interessante, músicos no palco. Cada um tem um fone diferente. Olha que legal. O técnico tem um fone, o baterista tem outro fone, o cantor tem outro fone, o tecladista tem outro fone. Como é que eu consigo ouvir a referência do músico igual ao que eu estou ouvindo aqui no meu fone? Não existe essa possibilidade. Então, qual é o ideal? O ideal seria, antes de começar a passagem de som, que o técnico de som ouça o som de cada fone. Ah, mas o meu fone é moldado. Bom, fone moldado, ele tem uma certa qualidade. Já não vem de uma empresa comum, porque não é todo mundo que molda fone. Se o fone é moldado, ele já vem praticamente de fábrica, já vem praticamente da empresa que fez o fone, alinhadinho as frequências. Agora tem inúmeros fones aí que mudam muito. Eu tenho, por exemplo, o Shure Pro AKG. Muda? Muda. E como é que eu faço? Eu preciso equalizar primeiro a via de cada músico para o fone que ele está usando, para que pelo menos a referência que ele esteja ouvindo seja parecida com a minha. Então qual é o ideal? Você está usando AKG? Empresta aqui. Bota o AKG no ouvido. Falei, pô, AKG nessa música, a mesma música como referência. Nessa música aqui, esse AKG tem grave. Eu pego o Shure e boto no ouvido. Bom, aqui não tem grave, está mais flat. Eu pego um fone da Land e coloco no ouvido. Pô, tem mais agudinho, que legal. Bom, cada um tem uma referência diferente. Então tem muito cuidado para como você for equalizar isso, entender o timbre de cada fone, ou pelo menos ajustar e equalizar a saída de via de cada músico, bem parecido com o fone que você tem, com o fone do cantor ou o fone do músico. Coloque o fone, ouça, dê uma equalizada para que a sua referência seja pelo menos parecida, né, com a que ele está ouvindo. Aí sim você vai conseguir fazer um bom som para o músico. Não adianta eu ter um bom som no meu ouvido e lá no músico está distorcendo grave, distorcendo agudo. Não adianta. Você vai quebrar a cabeça o tempo inteiro se você não entender o que é timbre. Muito obrigado por ter vindo no canal. Curta o vídeo aqui e compartilhe para que essa informação chegue a mais pessoas. Grande abraço.